choca, porque é uma questão de tempo. A maioria dos países, Estados Unidos, está discriminando essas drogas. Eu acho que a gente tem que ter controle, cobrar imposto, tem que pagar, taxar. Eu acho que é isso. As drogas que mais matam no mundo, né, são liberadas, como o álcool e o tabaco. O tabaco é o principal responsável por uma série de doenças e está aí. Você compra na esquina o cigarro e aí você bebe à vontade, que é o grande causador de hepatocarcinoma e cirrose hepática. Então, a gente precisa sair um pouco dessa hipocrisia para discutir as coisas com mais seriedade, né? Aliás, eu queria parabenizar os dois, porque eu vi uma discussão de vocês que eu achei fabulosa. Eu não sei exatamente, me parece que o rapaz era um juiz, falando da questão da discriminação das drogas. Achei bombástica essa foi bombástica mesmo, né? Porque pega no X da questão, né? Que mostra, só uma digressão rapidamente, eu faço uma digressão, mas sempre volto no ponto inicial, só rapidamente, daquela entrevista, né? Você vê esse bando dessa gente com pudor discutindo a questão da maconha. Por exemplo, a maconha, né? Os tetracannabinóides, existe um sistema endógeno no nosso sistema nervoso central de receptores canabinoides, que isso faz parte. Então, veja só, tem muita ciência, eu tenho tratados aqui de maconha que o mundo inteiro usa. Eu tive em Portugal esses dias, fui no aniversário lá do meu sogro, que fez 80 anos, ali assim, encontrar o Rovai, não encontrei, mas foi por pouco, mas assim, você tem maconha lá, fui na Universidade de Coimbra, tirei foto várias caras de maconha, as pessoas de chavando lá na rua tal. Veja, uma coisa é ter um entendimento e nós, por essas questões, vamos ficar para trás. Nós temos plantações aqui de maconha, né? Muitas regiões, e, na verdade, nós vamos acabar tendo que importar essas medicações de fora em vez de criar a nossa própria ciência, o nosso próprio consumo de uma maneira organizada. Então, é assustador isso, o quanto a gente perde tempo discutindo essas coisas que são absolutamente desnecessárias. Bom, mas o só juiz essa questão... Valois falou sobre isso, né, Zen? O juiz Valois falou exatamente sobre isso, né? Sobre essa... Exato, mas que a gente vai ter que veja, trazer de fora, porque a gente... Veja, eu importei, eu tinha os pacientes com HIV que lá tinham dificuldade de comer, então a gente importou um remédio chamado Maranon, que era um derivado de maconha, que as pessoas modificaram a vida delas. Você tem uns quadros de epilepsia, rebelde a todos os medicamentos que respondem a uns tetracannabinoides. Então, veja, tem milhões de situações clínicas, né? Pacientes terminais, pacientes, por exemplo, em situações de cuidados paliativos. Então, tem muitas questões que a gente poderia estar usando, né? E você vê, os Estados Unidos vive um consumo de opioide assustador. Veja, existe um trabalho muito interessante, só para vocês terem uma ideia, o país que mais consome cocaína no mundo é os Estados Unidos. Né? Eles fizeram um levantamento, olha que interessante, uma publicação científica, de um derivado da cocaína. Então, eles levantaram em alguns rios nos Estados Unidos e pesquisa desse derivado. Então, nos rios que estão mais contaminados com um derivado da cocaína, que é eliminado, eram justamente nos Estados Unidos. Então, veja, então é um país que tem toda essa questão, mas a droga entra lá, de alguma maneira ela entra. É isso que eles tinham que trabalhar, né? Da droga não o pobre do consumidor, que na verdade é uma vítima em muitas circunstâncias, né? Exemplo, a Cracolândia. Aquilo é uma questão de saúde pública, aqueles pacientes, dependente é um doente, ele precisa de ajuda, ele precisa de tratamento médico. Bom, mas feito essa é uma questão fundamental, eu achei, quem não assistiu, assista aquela entrevista, que é muito boa, eu o jeito dele falar, choca, porque é uma questão de tempo, a maioria dos países, Estados Unidos, está discriminando essas drogas. Eu acho que a gente tem que ter controle, cobrar imposto, tem que pagar, taxar. Eu acho que é isso. As drogas que mais matam no mundo, né, são liberadas, como o álcool e o tabaco. O tabaco é o principal responsável por uma série de doenças e está aí. Você compra na esquina o cigarro e aí você bebe à vontade, que é o grande causador de hepatocarcinoma e cirrose hepática. Então, a gente precisa sair um pouco dessa hipocrisia para discutir as coisas com mais seriedade, né? Ô, Caseiro, mas o povo aqui no chat está enlouquecido, porque o povo quer saber de CBD, de cannabis, de acupuntura. Vou ler algumas coisas. Paulo Dias. Fiz o curso de acupuntura com o professor Leite da Santa Casa de São Paulo há 23 anos.
há 23 anos atendo doenças crônicas e paliativas no HU, Paulo Dias dizendo. Aí o Fred Dreyfus, não existem estudos padrão ouro que comprovem os efeitos positivos do tratamento com acupuntura. Célia Soares, desisti do meu tratamento para fibromialgia com CBD porque não consigo pagar tão caro pelas importações da medicação. Érica Mesquita, cannabis no SUS. Vamos só, porque acho que o Gui também separou algumas coisas, né? Mas só queria perguntar isso. Marcos Caseiro, já estamos numa fase de colocar cannabis no SUS? Para algum, e para que a cannabis poderia ser utilizada? Eu sei que pacientes, amigos, conhecidos meus, que faziam tratamento para câncer, usavam a cannabis mesmo fumando, mesmo contra a recomendação médica, fumando por causa do enjoo no tratamento contra o câncer. Então, assim, hoje, a cannabis ela pode ser usada medicinalmente para quê? Especificamente que você colocaria ela no SUS, o CBD? Olha, é tão infinita a aplicação, poderia até, de repente, mostrar, esses livros estão mais distantes, existe handbook americano, existe tratado sobre isso, mas em coisas muito óbvias. Por exemplo, você tem algumas... A gente tem uma doença muito séria, que só antes, rapidamente, faz tempo que eu não ouvi o Dreyfus aí falando, depois ele fica com o meu e-mail, mande para mim, que eu vou mandar para eles estudos duplo cego randomizado. O grande problema, viu, Dreyfus, é que é difícil randomizar vou agulhar e não agulhar, né? Porque agulha você vê. Então, como você vai fazer um cegamento de um cara para você dar agulha, né? Então, é difícil. Quando você faz o estudo duplo cego, você dá 2 comprimidinhos, um é o remédio, mas os comprimidos são exatamente iguais. Então, você tem o cegamento. É difícil de fazer um cegamento clássico, né? No estudo duplo cego, randomizado, clássico, com agulha, né? Como você vai... Um agulha e o outro não vai saber, então não tem como. Então, por isso. Agora, para as doenças crônicas degenerativas, a acupuntura é uma enorme opção que melhora muito a qualidade de vida, principalmente... Que doenças, Marcos Caseiro, desculpe, mas que doenças? Por exemplo, você sabe qual é a queixa mais comum da prática médica? Eu vou te dizer, dor lombar. Dor nas costas. Quem não tem uma dor nas costas? Para isso, para você evitar de tomar opioides, opiáceos, que é uma epidemia nos Estados Unidos que eles fizeram, né? Oxicodona e coisa do tipo, né? Você tem acupuntura, uma coisa que simplesmente não tem nenhuma medicação. Você põe umas agulhinhas. Por quê? Essas agulhinhas, elas vão em pontos que os chineses já detectaram há 2.000 anos, né? E são áreas com confluência de neurônios, e você libera endorfina. Endorfina é uma substância que o nosso corpo produz, que elimina a dor. Você libera endorfina quando você faz exercício. Você faz exercício, você tem aquela sensação de prazer. Endorfina, né? Então, essa é a questão do cegamento, viu, Dreyfus? Essa questão aí, só por importante. E a cannabis, CBD, porque o povo aéreo... Em relação ao CBD, veja, existem 3 indicações que não há discussão. Uma delas, por exemplo, existe os quadros epiléticos. Epilepsia são aqueles indivíduos que têm aquelas crises epiléticas, né, que podem ser focal, generalizadas, que você tem uma gama de medicamento que tem um monte de problemas, os clássicos, todo mundo já ouviu falar, né, que era até uma bullying, né, o Gardenal, tinha uns amigos, a gente chama Gardenal, Idantal, né, o ácido valproico, que é mais... Mas existe os quadros de crise epilética que só respondem, com enorme gravidade, que só respondem, por exemplo, ao uso de canabinoides. Esse é um exemplo. Existem algumas doenças crônicas degenerativas, como esclerose múltipla, que os canabinoides mostraram trazer elevado benefício, até com esclerose lateral amiotrófica, glaucoma, uma série de doenças, né, que ele poderia ser utilizado com menos efeito adverso. Então, por exemplo, eu vou te dizer, uma das maiores epidemias no nosso país, e isso eu sou testemunha, porque eu atendo todo dia, são medicamentos que as pessoas utilizam para dormir. É um enorme problema. Você deve conhecer alguém, ou a Zé, a Ana, que precisa de diazepam, lorazepam, zolpidem. Veja, os estudos estão mostrando que tem esses jeito remédios... de me mandar um pouco desses 3 aí, doutor?
Não, é o famoso Rivotril. Eu sou hipocondríaco, doutor. Doutor não Caseiro, quando eu saio do Brasil, eu vou na farmácia. Um dia uma namorada falou assim para mim: Ô, Luiz, você vai de novo entrar na farmácia? Eu falei, lógico, eu estou atrás das novidades. Vai ter uma doença nova que eu não conheço ainda, eu preciso saber o que tem de novo de remédio. Não, mas veja só, isso aí são drogas altamente viciantes. Lorazepam, que é o Lorax. Rapaz, eu tenho uma paciente minha do câncer que ela entra em desespero, porque precisa de receita azul, né? É um remédio controlado. Ela já chegava no desespero, queriam 3 receitas. Falei, calma, cara, eu estou aqui, eu não vou morrer, porque é um pânico. Meu pai usava Lorax, ele ficou me acordar meia-noite aqui, filho, não tenho nenhum comprimido aqui para dormir. Eu preciso. Cada vez mais jovens, né? Cada vez mais jovens utilizando, então é muito comum essa coisa do Rivotril, tomar um Rivotril, até todo mundo faz assim. Veja, esses remédios estão relacionados ao uso de longo prazo com quadro demencial, né? Eles estão sendo estudos epidemiológicos muito claramente documentados que essas drogas... Então, veja, as pessoas poderiam se beneficiar muito bem com um canabinoide, por exemplo. Então, os usos dos canabinoides, né? Dá umzinho, dá 2, 3, você vai dormir, que é uma beleza, gostoso. Então, assim, o uso desses canabinoides, o grande problema é quando a gente discute ciência com preconceito, porque as pessoas, veja, assim como no começo da epidemia da AIDS, a gente associava a AIDS com o gay, com o viado, né? Com a prostituta, com a... a mesma coisa das drogas. Lembra a peste gay? A peste gay, é isso, coisa que não tem absolutamente nada a ver. A mesma coisa quando a gente fala em maconha, se associa com o vagabundo, com o drogado, com o viciado, e é completamente equivocado isso. A gente tem que se liberar um pouco dessas discussões e tentar entender que aquilo é uma coisa que é conhecida milenarmente e tem usos. Ele tem que ter restrições, ele tem que ter, obviamente, uma adequação do seu uso, mas ele tem muita utilidade e a gente não pode abrir mão do uso dos canabinoides, por exemplo, em diversas doenças humanas, que ele é absolutamente revolucionário.